Olá, companheiras e companheiros. Hoje nós estamos aqui para mais um Pod Citra. E hoje eu vou entrevistar uma pessoa muito especial, um companheiro de luta que tem novidades, que tem muita informação para trazer para vocês. É o meu companheiro Leandro, que é do Fórum Estadual de Educação. Olá, Leandro, tudo bom? Olá, meu, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast para estar discutindo educação e dialogar com toda a comunidade escolar aqui na cidade de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, é um prazer imenso. Leandro, me fala um pouco de você, o que você faz, me conta um pouco da tua história na educação. Bem, eu estou na rede privada e na rede estadual há mais de 30 anos, né? Já faz um tempinho. Eu estou com 53 anos de idade, sou professor de matemática. Eu sou secretário-geral de organização da POESP, que é o sindicato parceiro de vocês aqui, do Sintra-Enfa. Que é os dados que nós temos, a POESP é um dos maiores sindicatos da América Latina, em termos de associação. Eu estou lá há 30 anos. Sou professor de matemática, como eu disse, e desenvolvo um trabalho junto ao Fórum Estadual de Educação há mais de 8 anos. Em virtude da pandemia, eu estava na coordenação e acabei sendo o coordenador mais longevo do Fórum, que foi adiando o processo eleitoral, e nós desenvolvemos inúmeras tarefas lá de construir a CONAP, que foi a Conferência Nacional, né, de Educação, a CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, agora em 2024. Então nós tivemos uma relação, uma experiência com todos os segmentos educacionais no estado de São Paulo, desde a primeira infância até a pós-graduação, nos níveis, né, de educação básica, tecnológica e também o ensino superior. Então é isso, a minha vida é dedicada à educação dentro da sala de aula e também no aporte aos professores, aos gestores e toda a comunidade escolar. Que ótimo, Leandro. Leandro, você participa do fórum. Como você pode dizer para os nossos trabalhadores a importância do fórum, o porquê dessa ferramenta? Ai, que pergunta fantástica. É bom as pessoas entenderem, porque a gente está justamente andando em todos os 645 municípios do estado de São Paulo, justamente para fomentar a criação dos fóruns. O fórum, ele vem do processo democrático desde a década de 30, com Anísio Teixeira, né, nos pioneiros da educação. Depois tem na LDB, tem na Constituição de 88, até no ECA falam sobre o Fórum Estadual de Educação, fóruns de educação. Os fóruns são espaços amplamente democráticos que envolvem toda a sociedade para debater políticas públicas para a educação. Então é um instrumento, né, totalmente democrático que vocês, gestores, prefeitos, diretores de escolas, deveriam se aprimorar disso, trazer para vocês, porque você vai ter uma riqueza de informações, de políticas que podem fortalecer o seu governo e melhorar a educação como um todo. Então, a gente tem feito esse trabalho, né, de criação de fóruns. O Fórum Estadual de Educação, quando eu entrei, ele tinha em torno de 70 entidades que faziam parte, e eu saí agora, há um mês atrás, da coordenação, né, continuo com os trabalhos lá internos, nós estamos com 100 entidades. 100 entidades no estado de São Paulo discutindo educação em todos os seus níveis, como eu disse há pouco. Nós temos lá o Conselho Regional de Fonoaudiologia, Conselho Regional de Psicologia, né, o Instituto Paulo Freire e tantos outros segmentos da educação para discutir democraticamente, levar para os gestores públicos políticas, ideias, né, porque o fórum é um instrumento de construção coletiva para a educação, diferente de conselhos. Os conselhos têm um papel deliberativo, um papel importante, são muito próximos dos secretários de educação, porque eles têm atividades como fiscalizar o Fundeb, né, gerir as políticas públicas do município. O fórum ele é mais leve, por ser democrático, né, e amplo como ele é. Então, aconselho a vocês que não participam dos fóruns, entrar dentro do fórum, ver como funciona, ver no seu município. Aqui em São Paulo tem o Fórum Municipal de São Paulo, e todos os municípios que circundam aqui a cidade de São Paulo tem o Fórum Regional do ABCD-MRR, que a gente desenvolve inúmeras políticas públicas para todos os municípios próximos aqui a São Paulo. Leandro, o Fórum Estadual de Educação, ele é só da sociedade civil ou ele é misto? Como que funciona? Ele é um instrumento, como eu disse, amplo e democrático. Nós temos
todos os segmentos da sociedade civil que participam do fórum ativamente, temos órgãos de governo, né? Recentemente, né, o secretário de Educação, o atual secretário de Educação de Estado, incluiu algumas entidades que são ligadas ao governo para participar do fórum, porque até o governo está entendendo a importância do fórum, o papel do fórum. Nós estamos essa semana e a semana que vem já numa atividade junto ao MEC, né? Eu quero até parabenizar a SASE-MEC em nome da nossa querida Selma Rocha. Selma Rocha, que é daqui de São Paulo, ela foi secretária de Educação em Santo André lá atrás e está desenvolvendo um brilhante trabalho no MEC lá em Brasília, e ela está fomentando, né, em todo o Brasil a criação de fóruns e também a construção dos novos planos estaduais, municipais de educação. Como vocês sabem, está tramitando em Brasília o Plano Nacional de Educação, desde o ano passado. Esperamos que até o final desse ano ele venha a ser votado, porque nós estamos meio no limbo, né? Vamos usar esse termo, porque em Brasília eles adiaram o Plano Nacional de Educação, que venceu ano passado. O governo anterior não deu muita bola para isso, nós perdemos prazos, tivemos que realizar uma conferência às pressas, né? Foi em janeiro de 2024. Aqui em São Paulo fizemos uma etapa linda, que foi lá em Guarulhos, que foi em novembro de 2023, que foi a Conferência Estadual de Educação, e nós estamos nesse processo, junto ao MEC, essa semana e semana que vem, para preparar, organizar tanto a Secretaria Estadual de Educação, a Undime, que é dos dirigentes de educação, a UNCM, que são os conselhos, e nós do Fórum Estadual de Educação, para construir coletivamente um novo plano estadual de educação para os próximos 10 anos, para os próximos decênios. Então isso é muito sério, muito importante e impacta a educação como um todo, né? Como eu disse, desde o ensino básico até o ensino superior. Leandro, você fez uma fala importante, vou pegar esse gancho. Você falou que está ali no limbo, que atrasou, né, venceu o Plano Nacional de Educação, e o Plano Nacional de Educação é que norteia a educação no resto do mundo, tanto na educação de todos os estados e municípios. Esse impacto é muito ruim, teve toda a questão governamental anterior. Como que está essa corrida para resgatar esse tempo perdido? Se é que dá para resgatar, mas a gente tem que continuar. Dá, e é extremamente necessário, e é o que a gente está fazendo, a gente está correndo atrás justamente por isso. O plano de educação no Brasil foi feito em 2001, né? Então nós tivemos o primeiro plano de educação, né, pensando no Sistema Nacional de Educação, pensando em melhorias na educação em todos os seus níveis, de 2001 a 2011, foi o primeiro decênio. Em 2011, realizamos uma CONAI, era uma outra época, realizamos uma Conferência Nacional de Educação que envolveu toda a sociedade educacional, você deve lembrar muito bem disso. Só que demorou também, de 2011, quando foi realizada as conferências, somente em 2014 foi promulgada o novo Plano Nacional de Educação. Então, o Plano Nacional de Educação de 2014, ele venceu 2024. Né? Então, em 2023, nós deveríamos ter uma nova conferência, um novo debate, para preparar um documento e mandar para o Congresso Nacional. Como não foi feito isso, o governo Lula, ao assumir, ele pediu para que nós, dos Fórum Nacional de Educação e os fóruns estaduais, realizassem a conferência. Foi o que nós fizemos aqui em São Paulo, em 2023, envolvemos toda a sociedade paulista, e em novembro de 2023, nós realizamos lá na Unifesp, em Guarulhos, com 600 delegados eleitos no estado de São Paulo, e preparamos mais de 1.400 emendas, que é a contribuição da sociedade paulista para o Plano Nacional de Educação, e mandamos para a CONAI, que aconteceu em janeiro de 2024. O MEC pegou esses dados, essas informações da CONAI, que foi construída, né, em janeiro de 2024, e preparou um novo Plano Nacional de Educação. Como eu disse, que está tramitando em Brasília. Está havendo audiências públicas no Brasil inteiro para debater esse plano. Já existem mais de 3.000 emendas no processo, é uma coisa que nos preocupa muito, de mudar muito o que nós construímos, né? Porque a gente sabe, deputados, senadores vão olhar, vão querer colocar ali coisas que lhe interessam. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas está lá, o plano está tramitando e ele foi adiado até o final deste ano. Então, até o final deste ano, o plano tem que sair do papel, ser votado para o presidente Lula homologar a partir do ano que vem. Então, nós teremos um plano 2026-2036. Aqui em São Paulo, nós estamos no time certo, porque aqui em São Paulo, o nosso plano foi promulgado em 2015. Desculpa, 2016.
Então, nós estamos ainda com um plano em vigor. Inclusive, no final do ano passado, eu estive lá na Assembleia Legislativa apresentando na Comissão de Educação as metas e estratégias aqui em São Paulo, o que avançou, o que não avançou, o que se estagnou, né, para a gente poder ter um estudo, uma preparação para preparar um novo plano que vence somente em junho do ano que vem. Então, esse trabalho que a SASIMEC tem feito com nós aqui em São Paulo, em todo o país, para nós está no time correto, porque a gente vai ter quase um ano para preparar um novo plano do Estado de São Paulo para melhorar a qualidade do ensino para os filhos e filhas da classe trabalhadora aqui no Estado de São Paulo. Leandro, a nossa base, ela na questão de educação, ela é educação infantil. O que o Fórum discute a respeito de educação infantil? Como estão esses avanços, né? Porque a educação infantil é o momento mais importante, a gente sempre escuta a fala, o que você aprende ali, né, na infância, na primeira infância, você leva para o resto da vida. A importância que é dada hoje, porque eu não sei se você, com certeza você tem conhecimento, mas na época que, lá atrás, a educação infantil não era nem a educação infantil, era o cuidar da criança, estava na assistência social. Sim. A época que eu cheguei nesse sindicato, estava saindo, mas era da assistência social, e aí houve toda uma necessidade de levar para a educação, e aí começou um trabalho de educação, aí tem todo um histórico, né, do nosso sindicato dentro dessa situação. E hoje a criança, na época a criança era criança, hoje a criança é um cidadão, é uma pessoa ali com todos os direitos, com todos os amparos, graças a Deus, muito bom isso. Como que é isso no Fórum? Se discute muito educação infantil no Fórum? Com certeza, muito, meu. Eu quero até parabenizar você, à frente aqui do Sintra-Enfa, que é um sindicato extremamente importante, que desenvolve um trabalho importante para esse nível de ensino que a gente considera um dos principais níveis de ensino para a formação psicológica, intelectual e física das crianças. E você tocou num ponto que é uma das nossas maiores preocupações hoje, tanto no Fórum Estadual como no Fórum Nacional, e no Plano Estadual, o Plano Nacional de Educação está tratando sobre isso, já vimos algumas emendas com relação a isso, e a gente tem que se preocupar, e vocês vão ter esse papel importante aqui no município de São Paulo, de estar fomentando esse debate em torno das crianças e do papel das crianças serem crianças e brincarem. Existem alguns projetos que estão sendo querendo ser incluídos nos nossos planos de reduzir a formação. Então não vai ser nos 6 anos, eles querem trazer isso para 4 anos, 3 anos. A alfabetização. Gente, a criança precisa brincar, ela precisa ter esse lúdico, esse espaço de criação. Como você disse que houve já um avanço, né, de trazer da assistência social para a educação, a valorização dos profissionais, a formação desses profissionais para tratar e lidar com essas crianças, mas elas não podem perder esse time. Essa formação de 0 a 3, 0 a 4 anos, ela é tão fundamental. Esse aprender brincando. A gente não pode deixar isso acontecer, porque os nossos gestores, que a gente tem verificado, tanto aqui no município de São Paulo, como em vários locais do país, eles estão preocupados em índices educacionais. Eu quero atender a meta do Saresp, a meta do Saeb, eu quero cumprir metas, diagnósticos, estatísticos, e não pode ser assim, você não pode pular etapas. Essa etapa que vocês desenvolvem no trabalho, ela é fundamental para todo o processo de formação educacional das nossas crianças, que depois vão se tornar jovens, depois vão se tornar adultos e escolher a sua profissão e encaminhamento. Então, você está de parabéns, eu acho que o caminho é esse mesmo, só que a gente tem que debater. E a gente está nesse confronto, nesse enfrentamento, porque existem vários gestores com essa ideia, com essa política de querer reduzir para atender índices educacionais, e não podemos perder esse espaço da primeira infância, para a formação da primeira infância. Temos problemas? Temos inúmeros problemas. Temos demandas reprimidas de creches, pré-escolas no Brasil inteiro. Não importa se é o estado de São Paulo, que é o estado mais rico, ou o estado mais simples, ou do Nordeste, ou do Rio Grande do Sul, não importa. Temos problemas. Tem inúmeras propostas, inúmeros projetos para melhorar a educação e essas crianças terem o atendimento necessário no tempo necessário. Só que falta um pouco de vontade política,
falta um pouco de políticas públicas para serem implementadas por esses políticos, mas não falta vontade, né, do movimento sindical, da sociedade civil, dos e da trabalhadores. comunidade escolar, né, pais, estudantes, tem um papel importante em todo esse processo, porque, Milda, a gente faz toda essa luta, né, sindical, a gente é um dos sindicatos que a gente não é corporativista, a gente não pensa só na valorização do professor, de salário, de questões de formação, de melhoria da qualidade de trabalho, mas a gente pensa no Estado como um todo, porque a gente está lidando com o ser humano, né, com crianças e jovens, e a ponta mais sensível de todo o processo educacional, quem são? As nossas crianças, os nossos jovens. Então, tudo que a gente faz não é só, não é que ele é só, né? O professor é fundamental em todo esse processo, mas a gente pensa na sociedade, né, na redução das desigualdades e na formação dessas jovens e dessas crianças. Você tocou num ponto primordial, as metas. Quando a gente fala no aprender brincando, você sabe que a nossa categoria, ela tem um diferencial com a rede direta, né? Tem a rede direta, são funcionários públicos, e tem a rede parceira, que são os conveniamentos, as parcerias público-privado com o município de São Paulo. E a gente tem uma jornada diferenciada que impacta muito na vida dos trabalhadores, mas também impacta na vida da criança. Quando você fala de metas, a gente sempre tem a reclamação de que tem todo um documentário a ser preenchido, que é importante, porque eu acho que quando você faz a avaliação, você começa a ver as situações que você pode melhorar, né? E planejamento também é muito importante. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande por conta dessa questão da diferença de jornada. É uma bandeira de luta eterna desse sindicato. Não vai ser eterna, um dia vai acontecer, eu tenho fé nisso, sim, porque a gente luta por isso, então o que a gente luta, a gente acredita que a gente vai conseguir a redução da jornada. E os nossos trabalhadores não têm tanto tempo para fazer essa documentação, e isso impacta na vida da criança, porque o tempo que o trabalhador, às vezes, tem para fazer essa documentação é o tempo que ele poderia planejar atividades lúdicas para a criança aprender brincando. Mas isso também atrapalha muito, porque os nossos profissionais, às vezes, fazem esse serviço em casa, né? Leva serviço para casa porque não dá conta porque a criança fica também o período integral, né? Não tem essa troca de profissional. Quando a gente fala, Leandro, fazer redução de jornada, eu acho que é uma coisa importante para a gente conversar aqui, para a sociedade também entender. Tá, mas o professor vai trabalhar 6 horas, e como que vai ficar meu filho no outro período? É contratar mais pessoas, sim, mais professores, fazer caminhos alternativas, né? A gente também sabe que não foi fácil para o funcionário público conseguir essa redução, sim, né? Mas a gente pretende. Como é que fica essa questão de metas em relação à qualidade do serviço? Como que você vê isso? Se pensa muito em metas, mas e a qualidade do serviço? Como é que fica? Como é que você vê isso? Milda, você toca num ponto, a gente avançou muito lá em 2008, quando foi criado o Piso Salarial Nacional dos Profissionais da Educação, e, consequentemente, foi aprovada a jornada de trabalho dos profissionais da educação. Então, nós tivemos um olhar para o profissional da educação de que ele tem o tempo dentro da sala de aula, ele tem o tempo da sua formação, ele tem o tempo que nós chamamos em várias regiões de um tempo, ATPC, HTPC, cada um chamou de tempo, então é um tempo que o profissional está discutindo com os outros profissionais da escola as estratégias de ensino, de preparação da educação. E tem a hora de atividade livre. Aí você fala, mas a atividade livre como é que funciona? O professor, ele prepara a sua aula. O professor corrige prova, o professor tem um olhar específico para alunos que têm algumas necessidades diferenciadas. Então, o professor, ele não é só aqueles 6, 8, 10 horas que ele está dentro de uma sala de aula. Ele é professor aos sábados, aos domingos, aos feriados, né, porque ele tem todo um olhar, toda uma preparação. Então, isso já foi observado em 2008, quando a gente foi criada a lei do piso e a jornada dos trabalhadores. O que veio acontecendo em vários municípios, aqui em São Paulo não é diferente, políticas públicas. Por isso que eu falo que a gente tem que sempre estar discutindo
existindo, porque a gente sabe das dificuldades que os profissionais da educação passam. Essas carreiras diferenciadas, elas geram um descontentamento dentro da categoria, elas geram eu não gosto desse termo de intrigas, mas são rusgas desnecessárias dentro da educação. Porque nós vamos ter uma categoria A, uma categoria B, uma categoria C, só que todos são professores. Todos desenvolvem o mesmo papel dentro da escola, com o mesmo objetivo de atender da melhor forma possível a formação das nossas crianças, dos nossos jovens. Só que aí o poder público, por questões econômicas, por questões de gestão pública, da forma que ele considera, o olhar que ele tem da educação, ele divide a categoria. Isso que acontece aqui no município de São Paulo é o que está acontecendo no estado já há algum tempo, que foi, eu não lembro se foi do Serra, que era governador na época, que foi chamado de sopa de letrinhas. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro da sopa de letrinhas. Vários professores, eu sou professor A, B, C, D, hoje fala-se muito na rede estadual, categoria O, que é um professor que é contratado, né, ele não tem um vínculo diretamente com o Estado, é um contrato precarizado, infelizmente, no Estado de São Paulo. Ele recebe o piso salarial, cumpre o seu horário de trabalho, só que ele não participa, ele não tem uma carreira formal. Olha que preocupante, não tem uma carreira. Eu lembro que a POSP, o Sindicato dos Professores, até denunciou na época na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, esse contrato de trabalho precário. E existe professor efetivo, né, que prestou um concurso, que eu acho que dentro do serviço público a porta de entrada é através de concurso público, não tem outra. Eu acho que o servidor público ele se dispõe, ele estuda e presta um concurso para prestar um serviço para a sociedade. Então isso tem que ser valorizado. Aí você chega numa rede de ensino aqui em São Paulo, em vários municípios tem acontecido isso. Você tem um professor contratado, e contratado de várias maneiras, através de ONGs, através de empresas, ou contratado diretamente com a secretaria, mas através de contrato CLT, e você tem aquele efetivo. Então isso vai gerando desconforto, porque tem horários de trabalho diferenciados, jornadas de trabalho diferenciadas, tem salários diferenciados. Nós do Fórum, tanto o Fórum Estadual, o Fórum Nacional, e as políticas que o próprio MEC tem implementado nessa linha, nós queremos e vamos lutar, como você disse, nós vamos lutar incansavelmente para que esses profissionais sejam considerados um único profissional. Não dá para ser igual em São Paulo, né, igual no estado de São Paulo, categoria O é o que é contratado, o F tem uma estabilidade, o efetivo. Somos todos e desenvolvemos o mesmo trabalho, temos o mesmo objetivo, a mesma clareza, que é uma educação pública, laica, de qualidade e inclusiva para todos os filhos e filhas da sociedade paulista. Então, vocês estão no caminho certo. Essas lutas têm que ser pensadas, nós não podemos tomar partido de lado. Eu estou defendendo o professor A, o professor B. Não é nada disso. Nós queremos que todos vocês harmoniosamente possam trabalhar, desenvolver o seu papel dentro das escolas, com valorização, com formação e com salários coerentes. Eu vou te pontuar uma situação interessante, né? O tratamento desigual mesmo. Quando saímos da política de assistência social e passamos para a educação, eu não me lembro também de quem era a prefeitura na época, mas se a gente buscar lá, dá para saber. A rede direta teve a formação gratuita para ser professor, porque na época tinha uma outra denominação profissional, né? Era do cuidar mesmo da criança. E aí, a rede direta, a prefeitura deu escola para formação, para os trabalhadores se formar, e a rede parceira não. Eu acho que aí que começou a total desigualdade. Já havia desigualdade salarial. Sim. E aí passou a ter aquela desigualdade de formação mesmo. E a gente sempre, às vezes, escuta assim, algumas coisas nesse sentido e a gente vê como sistema, porque isso foi uma coisa do sistema, não é uma coisa que é de responsabilidade da categoria. Você precisa de trabalho, você vai trabalhar. Mas esse tratar desigual causou essa diferença que é difícil nivelar, né? É claro que a gente não tem essa pretensão de nivelar, né? Porque
um trabalho contratado é um trabalho contratado, um trabalho público é público. O mundo, acho que gostaria, o Brasil gostaria de que todos os serviços fossem públicos, que a política pública fosse toda de serviço público. Mas, infelizmente, não é assim. E a gente não tem tanto controle nesse sistema. E como que você vê, você já falou um pouco dessa diferença, né? Mas como é para você, como você disse, que trabalhador é trabalhador, como que você acha que a gente consegue, numa luta conjunta com a Piosp, outros sindicatos de educação, melhorar isso para que a gente tenha uma educação, porque a educação é primordial para a gente ter um país melhor, uma vida melhor, né? Para que a gente consiga avançar como país mesmo, né? Como mundo. Como que você vê isso? Essas desigualdades, que não é só na educação, infelizmente. Então, né? Quando se trata de educação, a sua preocupação é totalmente pertinente. Quando se trata de educação, nós temos que unir forças. É o futuro, mesmo. né? Então, nós estamos lidando com a formação da sociedade futura, né? Isso, que sociedade que nós queremos no dia de amanhã, né? Exato. Uma sociedade, né, que entenda a inclusão, né, que tenha respeito pelas diferenças e que a gente possa extinguir da sociedade misoginia, feminicídio, né, preconceitos de LGBT, racismo. Então, nós queremos, isso vai ser aprendido como? Dentro da escola, né, dentro de projetos políticos pedagógicos que são implementados nas escolas. Quando você trata de categoria, quando a gente fala de nós temos vários segmentos do trabalhador na sociedade brasileira e está mudando, né, com as tecnologias, com a inteligência artificial que está chegando aí. Então, muita coisa tem mudado. Né? Eu dou o exemplo de bancário. Bancário é uma profissão que está correndo sério risco, né, com a alta demanda tecnológica. Então, o professor nunca vai deixar de existir. O pessoal falando de inteligência artificial, eu já vou tocar nesse assunto, porque a inteligência artificial, o pessoal morrendo de medo de substituir professor, nunca isso vai acontecer. Você tem que aprimorar de informações, você tem que buscar conhecimento desses novos aparatos tecnológicos para ampliar o seu leque de opções dentro da escola. Eu trato a tecnologia e a inteligência artificial para dentro da educação como um instrumento, né, de ajuda, de auxílio fazer bom uso do seu trabalho pedagógico, do seu trabalho educacional. Agora, no caso de outros trabalhadores, né, existem vários, como quando a gente fala de CLT, quando a gente fala de quem é contratado pela CLT, quem é contratado efetivamente por concurso público, em outros segmentos, existe um nível de aceitação melhor. Quando a gente fala de educação, o objetivo principal, como nós já falamos aqui no início, é a formação do cidadão. Nós estamos lidando com seres humanos, crianças e adolescentes. Então, é uma preocupação da sociedade brasileira e do Estado brasileiro. Então, nós não podemos tratar isso diferenciado, conforme outras categorias. Todas as outras categorias passaram na mão do professor um dia, né? Todo mundo fala sobre isso. E é verdade, o médico passou na mão do professor, o advogado passou na mão do professor. Então, a nossa categoria, a nossa profissão, ela é diferenciada, tem que ter um olhar diferenciado. Nós não podemos aceitar essa discrepância, porque o objetivo é um só. Não é lucro, não é ampliar os dados da economia daquela empresa, é só meta. A venda, não é só meta. Né? Mesmo porque quando você vai fazer um diagnóstico, como você citou bem, o diagnóstico para que é? Para você ver onde que estão as diferenças. Avaliação, para que você avalia um estudante? Não é para punir. Por que você avalia um professor? Não é para punir esse professor, é para ver políticas e estratégias para que ele alcance o que nós estamos lutando muito na sociedade hoje, que é a equidade. Né? Você falou tudo. Nossa, é o que faltou na época da formação. Essa equidade. Nós queremos trazer essa equidade para os professores também, para a nossa categoria. Exatamente. Me fala um pouco, a gente tem na questão da educação, tem também uma diferença. A criança com deficiência. Na rede direta também já ouvi comentários que também está um pouco balançando. Tem o professor e existia ali uma equipe que auxiliava em relação à criança com deficiência. Na rede parceira, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque às vezes é um professor, um determinado número de aluno, e aí chega uma criança com uma deficiência, seja ela qual for, e não tem o aparato, um amparo de um outro profissional ou um estagiário que possa auxiliar
nessa situação. Aí o professor fica naquilo, eu tenho, 20 alunos e 3 crianças com deficiência, eu não sei se eu socorro as 3 crianças com deficiência ou se eu largo o restante. É muito confuso. Como que você vê isso? Milda, você tocou num ponto crucial na educação, eu acho que mundial, né? Vamos falar do Brasil, vamos falar de São Paulo, mas é um problema que nós vamos ter que ter um olhar diferenciado para isso. Todos os municípios estão passando por essa, eu falo que é uma transição. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há alguns anos ele não produzia dados a respeito dessa inclusão. Nós temos no Plano Nacional, no Plano Estadual, a Meta 4, que trata claramente sobre a inclusão de jovens e crianças com alguma necessidade especial, e também nós temos que ter o outro olhar, que é das crianças superdotadas, que estão sendo deixadas de lado. A gente está perdendo uma geração de crianças que tem a superdotação que poderia estar tendo tratamento diferenciado para poder evoluir toda a sua potencialidade. Toda a sua potencialidade. Nós estamos perdendo isso. Então, a Meta 4, tanto do Plano Nacional quanto do Plano Estadual, ela trata sobre isso e tem esse olhar. Como nós não tínhamos dados lá atrás, nós achávamos, há 10 anos, nós estamos falando de uma meta que foi construída em 2014, de que nós conseguiríamos universalizar, agora em 2024, quando terminou o plano, a inclusão de crianças em todas as unidades escolares. Ingenuamente, porque naquela época, há 10 anos atrás, não se falava tanto em transtorno de espectro autista. Não falávamos em TDAH, não falávamos de outras especificidades de necessidades especiais que surgiram de alguns anos para cá. Ah, mas surgiu agora? Não. Sempre existiu na sociedade, só que nunca tinha dados, não tinha os estudos a respeito disso. O IBGE ele lançou um estudo há poucos meses atrás, e mais de 8 vezes o aumento de jovens e crianças com transtorno do espectro autista. Então você tem essa avaliação dentro das escolas. Uma coisa que me frustra muito nas escolas, essa criança é laudada, a criança é laudada. Nós precisamos repensar como tratar isso, até a forma de pronunciar isso e lidar com isso. Porque não é laudado, eu tenho 5 laudados na minha sala, eu tenho 3. Vamos ver isso de uma forma mais diferenciada, porque equidade, que é um termo bonito, né? Em todos os documentos educacionais você vai falar sobre equidade, mas vamos tratar a equidade na prática? Como lidar com a equidade dentro das unidades escolares? Como fazer isso? Nós já temos vários documentos a respeito para lidar com esses jovens, com essas crianças, e para que elas possam ter as mesmas condições, né, nas suas necessidades específicas e chegar onde ela quiser, onde ela puder chegar. Nós temos que dar essas condições para ela. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho andado muito pelo estado de São Paulo nesse projeto nosso de criação de fóruns, de construção de planos municipais de educação. Eu fui num município chamado Patrocínio Paulista. É um município pequeno, fica na região de Franca. Fomos visitar a APAE de lá. E a APAE lá tem um projeto com a prefeitura, a pedido da prefeitura, de formação de profissionais para atender... Show. Não, eu achei fantástico, né? Atender a rede municipal lá de Patrocínio Paulista. É um projeto que eu acho que deputados, senadores e gestores precisavam ter um olhar para isso. A APAE é uma entidade que ela de excelência, né? Todo mundo conhece a APAE, que atende as crianças com necessidades especiais em todas as suas especificidades, né? Não é só o transtorno do espectro autista, nós temos o Down e tantas outras necessidades que eles atendem com qualidade, com eficiência. Nós da rede pública, municipal, ou mesmo da rede privada, né? Nós da educação, não temos esse aparato para lidar com todas essas necessidades dentro das escolas. E um professor, que ele tenha um único aluno com alguma necessidade especial, ele vai ter já dificuldade de lidar com os demais membros da sala. Há necessidade, de fato, de termos professores auxiliares, não importa o nome que vai ser dado isso, se ele vai ser contratado especificamente para aquela região, né, para aquela sala de aula, mas que há necessidade para chegarmos a ter uma equidade, que esses alunos tenham um professor específico para a sua necessidade. E o profissional que está na sala de aula, eu vou dar um exemplo que eu comentei aqui nos bastidores com você, que aconteceu comigo. Eu sou professor de matemática, né, eu sempre trabalhei com ensino médio, profissional, ensino de cursinho pré-vestibular. Em um determinado momento da minha vida, uma estudante apareceu na minha sala, no primeiro, segundo colegial, que era surda e muda. E ela não tinha nenhum
nenhuma condição de lidar com aquela estudante, porque eu não fui preparado para aquilo. E ela sentada na primeira carteira, uma cena que eu nunca vou esquecer, pela minha incompetência, pela minha fragilidade de não saber lidar com aquela situação. E os próprios estudantes abraçam, né, entre si as suas dificuldades. Eu achei tão lindo aquilo. Os próprios estudantes falaram: olha para ela, né, e fale com calma e cautela, que ela vai ler os seus lábios. E você vai conseguir dialogar com ela e passar as informações que você precisa passar. Então, você está vendo como nós temos dificuldades? A gente quer. O professor tem a necessidade, muitos deles fazem Libras, fazem outros cursos para tentar ajudar e melhorar, né, dentro da sala de aula. Só que o Estado e o poder público e mesmo as redes privadas precisam ter esse olhar. Precisamos de profissionais com qualificação específica. Não podemos... Tem casos e casos de contratar estudantes universitários, de contratar outro profissional, outro professor para dentro da sala de aula para tratar daquele estudante, mas ele não tem a formação, o trato para lidar. O transtorno do espectro autista, por exemplo, tem que ter estágio 1, 2, 3. Como que você vai lidar com aquilo se você não tem uma formação específica? E, só para terminar, esse projeto lá, é porque é tanta coisa, esse projeto lá em Patrocínio Paulista das APAES, eu achei fantástico, porque o que o prefeito pediu? Vocês montem um curso de formação paralelo que a APAES já faz, não vai atrapalhar o serviço que a APAES desenvolve, que é fantástico. Ela tem condições de fazer uma formação, formou 26 professores em várias especificidades para a rede pública absorveu esses profissionais para trabalhar. Né? E aí eu não vou entrar em detalhes, que eu não sei também se foi concurso, se foi contrato, como que foi, mas esses profissionais com qualificação específica estão trabalhando na rede municipal. Então, tem caminhos, tem alternativas, você está preocupada com isso, você quer discutir isso com a rede, com o governo, para que nós possamos, de fato, atender os nossos jovens, as nossas crianças com equidade. Meta 4 do Plano Nacional e Plano Estadual de Educação. Leandro, foi fantástico. Vou tentar ver o que eu entendi da tua fala no final. É preciso incluir o professor na dificuldade ou na questão especial do aluno. Sim, né? Claro. Na vida da criança que tem uma deficiência, do adolescente que tem uma deficiência. Se sente incomodado como isso. É preciso incluir o profissional, né? Claro. Não só o professor, mas toda a escola, para que tenha um atendimento. Porque se isso não acontece, por tudo que você falou no meu entendimento, se isso não acontece, não vai haver a mesma qualidade que você pode dar para a criança que não tem uma deficiência para outra criança. E a informação precisa chegar na criança, o ensinamento no mesmo nível. Sim. Né? Então, é muito importante a formação para isso. Mas eu amei a questão, e depois eu vou querer saber a questão da formação, da onde você foi, que é interessante. E a importância da gente participar dos fóruns, para que a gente possa discutir esses assuntos, para que chegamos junto numa educação de qualidade. Agora eu vou agradecer, eu não queria terminar. Estava começando a ficar maravilhoso o assunto, mas você volta outras vezes para a gente discutir. Pode convidar, que eu tenho um bom prazer de estar aqui. Foi o Pod Citra, agradece muito, Leandro, a sua participação. Acho que eu aprendi bastante, né? A categoria que vai assistir vai aprender bastante com isso, vai se empolgar, sim, para participar do fórum. E companheiro da POESP, sindicato parceiro mesmo, muitíssimo obrigado pela sua presença e participação. Então, eu quero agradecer ao Sintraenfa, esse sindicato parceiro de luta, que, como eu disse, ele não pensa só nas questões corporativas dos profissionais da educação, ele pensa na educação inclusiva, laica, para toda a sociedade paulista. Agradecer muito, Milda, pelo convite e trazer para vocês que vão nos assistir um pouco do trabalho que a gente tem desenvolvido, tanto no Fórum Estadual de Educação como na POESP, e vários temas temos que debater, né? A educação ela é tão maravilhosa, não é à toa que escolhemos essa nossa profissão. Eu falo com muito prazer sobre educação, porque a gente luta muito e vai continuar lutando para que os gestores públicos no Brasil inteiro entendam que a educação tem que ser de qualidade para todos. Obrigado. Obrigado e até a próxima.